Como se iniciaram os conflitos entre Ucrânia e Rússia? Ao observarmos o comportamento dos ativistas ucranianos, teremos poucas pistas de como esse movimento começou. A primeira impressão ao ver os protestos dos entusiastas da Ucrânia livre é de um movimento de extrema-direita. Mal podemos imaginar que a criação da Ucrânia foi um projeto do Partido Comunista. Outro erro comum é imaginar que os comunistas deram independência a um país, pois a Ucrânia até 1920 não era um país, em si um pedaço da Rússia, e seus habitantes se autodenominavam russos. A palavra Ucrânia foi mencionada pela primeira vez na Crônica de Kiev, em 1187, para designar uma fronteira, não um país. Antes da invasão mongol, Kiev era a capital da Rússia, e seus habitantes se autodenominavam russos. Durante o reinado de Catarina II, com o Império Russo já unificado, acreditava-se que o povo russo consistia em 3 ramos: os grandes russos, os bielorrussos e os pequenos russos, pela diferença de seus dialetos locais. Assim afirmou o livro didático de Geografia do Império Russo, publicado em 1873. A região hoje denominada Ucrânia era denominada Pequena Rússia. O nome Ucrânia, com o significado político, foi proposto em 1907 por Mikhail Khrushchevsky. Esse intelectual criou uma monografia em 10 volumes, onde afirmava que a população eslava, no território da atual Ucrânia, vivia isolada, o que levou à formação de uma etnia especial e diferente dos outros. Por isso deveria formar um país. Teoria absurda, pois a pequena Rússia sempre foi um grande centro cultural e religioso, unido a grandes rotas comerciais. Mas esse foi um erro intencional. Não foi motivado por patriotismo, pois ele nem mesmo era ucraniano. Khrushchevsky nasceu na Polônia e não tinha nenhum vínculo afetivo com o local. Ele apenas queria usar a boa-fé de seus habitantes para executar seus planos pessoais. Khrushchevsky pertencia ao Partido Comunista e achava que movimentos separatistas poderiam desestabilizar o governo czarista, abrindo uma brecha para uma futura revolução comunista. Ele também buscava promoção pessoal, acreditava que poderia ter um futuro político brilhante em seu país inventado. E foi exatamente o que aconteceu. Após a Revolução de Fevereiro, em uma reunião de representantes de organizações políticas, públicas, culturais e profissionais em Kiev, foi anunciada a criação da Rada Central, o primeiro Congresso Nacional Ucraniano. Foram realizadas eleições para sua liderança e Mikhail Khrushchevsky foi o escolhido. Agora ele, um polonês comunista, poderia governar com orgulho
um país que ele mesmo inventou, a recém-criada Ucrânia, nome este que ele também inventou. Khrushchevsky, junto a outros importantes políticos, criou no início de abril de 1917 o Congresso Constituinte do Partido Ucraniano dos Revolucionários Socialistas. Após a Revolução Socialista de Outubro, por iniciativa de Khrushchevsky, foi proclamada a República Popular da Ucrânia como parte de um Estado federal. Em 27 de janeiro de 1918, representantes da Rada Central assinaram um tratado de paz separado com a Alemanha e a Áustro-Hungria, após o qual se voltaram para eles em busca de ajuda militar na luta contra as tropas soviéticas. Com base nesse apelo, a Ucrânia foi ocupada por tropas austro-alemãs. No final de abril de 1918, a Rada Central foi abolida, mas o ideal da ucranização continuou como uma das metas do governo soviético. Pois na década de 20 a União Soviética estava com dificuldades em se estabilizar no governo, e a recém-criada Ucrânia era o ponto mais problemático para os soviéticos. Pelo menos metade dos que lutavam nas fileiras da Guarda Branca eram nativos da pequena Rússia. Eles não simpatizavam com os ideais separatistas de Mikhail Khrushchev, mas lutavam por uma Rússia unida e indivisível. Então, para acabar com os ideais reacionários de uma Rússia una e indivisível, foram estimulados um revanchismo contra o restante do país, baseado em diferenças insignificantes no idioma e um nome inventado em 1907 por um polonês. Os bolcheviques declararam seu total apoio à independência da Ucrânia, ainda que em seus termos. Em 28 de dezembro de 1919, Lenin escreveu uma carta aos trabalhadores e camponeses da Ucrânia a respeito às vitórias sobre Denikin. Nele ele proclamou a disposição de seu partido em fazer concessões máximas aos ucranianos. Os bolcheviques queriam obrigar todas as pessoas daquele território a falar o dialeto ucraniano, mas na verdade isso foi uma estratégia para introduzir a educação comunista nas massas trabalhadoras. Todos os funcionários públicos teriam que fazer um teste de fluência em ucraniano. Todos os jornais, músicas, revistas, teatros e cinemas teriam que ser em ucraniano. Mas as pessoas não queriam sucumbir ao ensino de ucraniano, agarrando-se obstinadamente à sua língua nativa russa. Sobre isso, um delegado da província de Kiev queixou-se. A literatura ucraniana não é muito difundida. Temos que distribuí-la à força. Jornais de língua ucraniana estavam perdendo leitores. O público médio quer ler um jornal não local, escreve Sergei Efremov. Os órgãos do partido reclamaram constantemente que os moradores de Donbas se recusavam obstinadamente a comprar a imprensa de língua ucraniana, apesar da assinatura forçada para a venda obrigatória desses jornais através das células do partido. A mesma imagem foi observada nos cinemas. O comparecimento às apresentações em ucraniano caiu drasticamente.
Para encher os auditórios, as autoridades tiveram que organizar viagens culturais obrigatórias ao teatro dos coletivos de trabalhadores. Outra dificuldade foi a aguda escassez de pessoal para a ucranização da população. Os trabalhadores que falam ucraniano eram extremamente escassos. Nas escolas, as crianças não conseguiam falar o novo idioma, segundo um educador. As crianças falam uma espécie de conglomerado feio, uma espécie de mistura tácita de palavras ucranianas e moscovitas. 70% dos ucranianos renunciaram à sua língua nativa. A língua ucraniana, tendo status de língua nacional, era fala em menos de 2/3 de seu território. Esta foi uma pesada tarefa imposta à população da pequena Rússia pela ditadura comunista, com o objetivo de expulsar qualquer vestígio de russo dela. Mas todo esse esforço por parte das autoridades soviéticas não surtiu o efeito desejado. Os soviéticos acreditavam que, promovendo pseudo-lideranças doutrinadas pelo comunismo, deveria impedir o desenvolvimento de forças nacionalistas autênticas. As concessões na língua, cultura e política deveriam impedir a disseminação de sentimentos autonomistas e separatistas, mas esse não foi o caso. Muitos ucranianos culpavam o governo soviético e o comunismo. Por isso, até hoje, os ucranianos veem na Europa Ocidental sua salvação. Essa tendência de ocidentalização por parte dos ucranianos tem como seu principal teórico Mykola Hrivelov, autor do slogan "Afastem-se de Moscou", e ele instiga o povo para um retorno à Europa Ocidental. Ele observa que os ucranianos não precisam abrir janelas para a Europa, porque os brotos da cultura ocidental sempre cresceram organicamente aqui. Hrivelov foi apoiado por quase todos os escritores ucranianos de renome. E finalmente até Moscou ficou com medo. Joseph Stalin escreveu uma carta em 26 de abril de 1926, condenando veementemente a posição de Nikolai Hrivelov. Em 1933, Hrivelov se matou com um tiro. Logo, o comissário do povo para a educação também se matou com um tiro. E a situação piorou quando no mesmo ano Stalin recebeu denúncia de que haviam espiões poloneses instigando movimentos separatistas na Ucrânia. Não obstante a crise econômica mundial que eclodiu na mesma época, 1929 a 1933, tornou-se um problema ainda mais intratável. Os preços dos produtos agrícolas do mercado mundial caíram mais rapidamente do que os dos produtos industriais. Isso foi extremamente desvantajoso para a União Soviética, que não podiam cobrir os custos das importações. Como principal medida de tal solução, desenvolveu-se a política de coletivização total, levando todos os camponeses à força para fazendas coletivas, sob o controle do Estado comunista. O governo de Stalin se aproveitou dessa situação para punir os dissidentes ucranianos. Todo o pão foi confiscado à força, tanto dos agricultores coletivos como dos agricultores individuais.
em nome do cumprimento de planos completamente absurdos de compras estatais de grãos, até mesmo sementes destinadas à colheita futura foram apreendidos. Graças a essas medidas, as exportações de grãos não diminuíram, e milhões daqueles que os produziram morreram de fome. Esse fenômeno foi conhecido como Holodomor. Stalin esperava que o Holodomor amedrontasse as pessoas, a ponto de ninguém desejar enfrentar o governo soviético. Mas o efeito foi o contrário. E esse é até hoje a maior bandeira do movimento separatista. Mas só com a iminência de uma Segunda Guerra Mundial, os comunistas pareciam ter aberto os olhos para a ameaça potencial ao país. Eles finalmente perceberam que sua política de total ucranização da pequena Rússia é um terreno fértil excepcionalmente favorável para o crescimento e desenvolvimento do separatismo local. Os ideólogos comunistas, em geral, sabiam perfeitamente bem que os ucranianos, a quem elevaram ao nível de nação, na verdade eram separatistas em todos os momentos e, sob qualquer regime, concordariam facilmente em cooperar com um inimigo externo. Os bolcheviques ainda não se esqueceram de que, na Primeira Guerra, os separatistas ucranianos estavam no campo dos inimigos da Rússia. A perspectiva de uma guerra iminente contra o pano de fundo de um descontentamento público acentuadamente crescente com a política seguida pelo regime comunista gerou a necessidade urgente de corrigir a ucranização. A russofobia, que durou quase uma década e meia na região, terminou de forma bastante inesperada. Os fanáticos mais raivosos dos ucranianos, anteriormente encorajados de todas as maneiras possíveis pelo governo comunista, de repente, para sua surpresa, entraram para a categoria de inimigos do povo e foram para os campos de concentração soviéticos aos milhares. Em 1945, por insistência do governo soviético, a Ucrânia foi reconhecida como membro da ONU, e assim a nação criada artificialmente pelo regime comunista adquiriu status internacional. A independência do país foi proclamada em 24 de agosto de 1991. Mas isso não melhorou a vida dos ucranianos, pois agora têm que pagar mais impostos, pois agora produtos anteriormente nacionais, como o gás natural, são tributados. O gás natural para os ucranianos é muito importante, pois além dos usos já conhecidos, na Ucrânia são amplamente usados para esquentar a casa e a água nos rigorosos invernos. Podemos ter uma noção do aumento desse produto no gráfico na tela. Quanto mais fronteiras, mais impostos. A troca de mercadorias e matéria-prima são dificultadas e assim empresas, produtores e consumidores são lesados. E de pensar que toda essa loucura foi causada por planos socialistas, os quais se julgam no direito de dominar nossos sentimentos e definir a quem devemos amar ou odiar. Para não cometer os mesmos erros, devemos sempre lembrar as palavras de Ben Carson, neurocirurgião, psicólogo, escritor, professor e político americano. Nós não somos inimigos uns dos outros.
Os verdadeiros inimigos são aqueles que tentam nos dividir em todos os tipos possíveis de grupos, para criar guerras de gêneros, raças, rendas e idades. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.